Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. Enquanto a tecnologia e a internet evoluíam na última década, as ameaças cibernéticas e seu potencial impacto também avançaram. O cybercrime custa mais de US$ 1 trilhão por ano. Esse valor é 3 vezes superior aos custos de desastres naturais, por exemplo, e também maior em relação aos gastos com o próprio crime cibernético. Diante das ameaças e dos prejuízos que elas podem causar na vida dos usuários, investir em segurança cibernética não é mais uma tendência entre as empresas, não é mais uma opção, é um imperativo operacional. É preciso capacitar as pessoas na vanguarda da defesa cibernética para ficar um passo à frente de adversários bem financiados e organizados. No programa de hoje, Dr. João Benedito dos Santos Júnior, professor da Pontifícia Universidade Católica, campus de Poços de Caldas e perito em crimes cibernéticos. E o Dr. Elvio Bezerra, advogado. Está no ar o Jornal 360. Olá, boa noite, seja bem-vindo à TV Poços e ao Jornal 360. Estamos ao vivo nessa quinta-feira e você sabe que reprisamos aos domingos às 19h30. Programa com conteúdo para todas as pessoas. Afinal, todos hoje somos usuários da internet. Eu começo dando uma boa noite, mais uma vez, pela gentileza dele estar aqui com a gente, Dr. João Benedito. Seja bem-vindo. Carol, boa noite a você. Que prazer que é ter você aqui com a gente. Muito obrigada. O prazer é todo meu e, em nome da PUC Minas, eu te agradeço mais uma vez pelo convite. Hoje você vem duplamente, Verdade. Professor. Você vem pela PUC Minas, que gentilmente, sempre muito parceira da gente aqui, cedendo os excelentes profissionais que a gente encontra por lá. E hoje também vem como perito, que acho que muitas pessoas, não sei se as pessoas sabem que você também é perito já há quase 15 anos, quase 15 né, professor? Anos. Isso. De crime cibernético. Eu vou começar nesses 15 anos, vamos voltar um pouquinho nesses 15 anos, até fugindo um pouquinho aqui da nossa pauta. O que mudou de 15 anos para cá? A gente falava de empresas e hoje a gente passou muito para pessoas. Isso. Existe uma procura. Faz um paralelo para a gente deste tempo, professor. Realmente as coisas mudaram muito, Carol, porque o crime cibernético, muitas vezes, ele é até difícil de ser configurado. Certo. Né, porque ele pode, muitas vezes, ser deslocado para outras configurações de crimes. Né? Então, um exemplo bem claro, alguém xinga uma pessoa nas redes sociais. Né? Isso, muitas vezes, é um crime de natureza cibernética. Certo. Porque as redes sociais fazem parte desse universo da tecnologia e, portanto, elas foram o meio pelo qual alguém xingou a outra pessoa. Só que, muitas vezes, quando chega nas áreas da justiça, isso é configurado como calúnia, difamação. Entendi. Não é? Mas há 10, 15 anos atrás, o que nós tínhamos, basicamente, eram crimes cometidos contra empresas. Então, eram as famosas invasões a redes. Era o hacker que invadia a rede de uma empresa para causar algum tipo de dano, para tentar roubar algum dado, mas das empresas. Vou pegar esse gancho exatamente. Eu até tenho essa pergunta aqui comigo, ela estaria até mais para frente, mas eu vou aproveitar essa deixa. Essa impressão que a gente tinha, posso estar enganado, você me corrija, por favor. Perfeito. Que o hacker é muito menos organizado do que hoje. Sim. Ele parecia que era uma questão de poder, de mostrar, eu posso invadir a sua empresa, eu posso invadir a sua rede, fique esperto que você não está seguro. Hoje a coisa parece que mudou, parece que ele está muito além disso, além, o que eu digo, ele quer dinheiro, ele assim, então, quer dizer, até o próprio cybercrime está muito mais organizado que a gente em segurança. Não há dúvida, porque a própria movimentação na direção de todos nós hoje temos um computador dentro dos bolsos. Certo, né? Todo mundo. E além disso, os nossos televisores se tornaram computadores completos, né? Os nossos automóveis daqui a pouco serão
computadores muito completos. Então, as máquinas estão numa outra dimensão, numa outra forma de participação na nossa vida diária. Certo. E do mesmo jeito que a tecnologia evolui para o bem, Carol, existem as pessoas interessadas em levar vantagem com esses avanços. Então, os hackers já perceberam que cada um de nós, tendo um computador dentro dos bolsos, e ali guardamos quase que a nossa vida, que quantos dados você, eu... Quase não, viu, professor? Não é? Guardamos. Não é Guardamos verdade? a nossa vida. Então, lá na PUC Minas, eu faço um esforço danado, às vezes, para convencer os alunos de que é preciso ter um certo cuidado, né? E em algumas situações é preciso ter muito cuidado. Exato. Mas há um relaxamento também, viu, Carol? Porque o hacker ele se baseia em duas coisas mais importantes. O princípio de que, na maioria das vezes, ele não vai atacar você ou a mim ou a outra pessoa. Ele faz um ataque chamado de pescaria. No mundo tecnológico se usa o termo phishing. Certo. Ele lança a isca e vamos ver quem cai nisso. Em poucos casos, apenas 1, 2% da totalidade dos casos, é que o hacker faz uma ação direcionada. Ele quer atingir você ou a mim ou a outra pessoa, que ele já monitorou, ele sabe o que ele vai conseguir ali. Então, essa coisa de lançar uma isca para ver quem cai, em geral, quais são as pessoas que vão cair? Aquelas que estão menos preparadas, Certo. ou aquelas que, de alguma maneira, ofereceram alguma brecha de segurança. Entendi. Mas por que isso tem sido crescente? A sua pergunta é muito pertinente. As empresas, de um modo geral, tentam se precaver, não são todas. Muitas empresas estão absolutamente... Ainda, professor? Empresas? Ainda. Patinando aí na questão Ainda. de segurança? E aí eu faço, espero que todos que nos escutam e nos veem, não entendo como uma defesa vazia da área de computação, não é isso. Mas muitas empresas, Carol, preferem, por exemplo, contrata qualquer profissional sem qualquer formação na área de computação. Certo. E esse profissional promete a essa empresa um certo nível de segurança. Quando a empresa percebe, já é tarde demais. Então, baixa um antivírusinho lá e acha que está tudo resolvido. Ali uma certa segurança mínima de rede e garante para a pessoa, não, aqui ninguém vai entrar. E R$1.000 a menos do que contratar um profissional de nível superior na área da computação, por exemplo. É a comparação que a gente faz. Você vai arriscar a sua saúde na mão de um profissional que, de repente, não é médico, não é um fisioterapeuta, não é um enfermeiro? Você não vai. Mas por que com a tecnologia todos nós, às vezes, usamos o seguinte critério? Não, eu entendo um pouco disso. Todo mundo entende um pouco de tecnologia. Né? A gente não entende nada, gente. Eu vi em tal site que é só baixar tal aplicativo. Tudo bem, isso muitas vezes pode dar certo. Mas quando der errado, o estrago vai ser muito grande. Então, as empresas, como você perguntou, e eu vi que você ficou até espantada, mas as empresas ainda... gente, por favor, E é verdade, né? as empresas ainda não se atentaram para que as coisas mudaram. O invasor hoje, ele não é um hacker, de repente, tão profissional. Ele é um sujeito que encontrou uma brecha de segurança. Mas existem hackers tão profissionais também? Existem. Assim, facções criminosas de crime cibernético? Com certeza. Gente, isso é muito assustador. Com certeza. E essas facções, muitas vezes, elas são multinacionais, transnacionais. Então, o sujeito monta lá uma célula de hackers da Turquia, ou na Rússia, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, e eles têm ferramentas hoje bastante sofisticadas para tentar causar mal às pessoas. Esse mal pode ser desde fazer uma brincadeira até o famoso ransomware, que está sendo usado hoje como uma expressão para indicar que o sujeito teve acesso a algum dado seu importante e ele está pedindo dinheiro em troca para te devolver. Então, é o famoso sequestro de dados, hoje, né? na maioria das vezes. A gente começou o programa falando disso, antes era simplesmente para mostrar um poder, né? Isso. Aquela coisa de dizer, eu posso, eu hackeio, eu tenho esse poder. Hoje esse poder se transformou em dinheiro, Exato. quer dizer, ele quer dinheiro. Os hackers, durante um bom tempo, eles eram jovenzinhos, assim, muitas vezes interessados em demonstrar, assim, está vendo, eu consigo, eu posso. E é daí que vem também um pouco da expressão nerd, que graças a Deus já está sendo um pouco esquecida aí no mundo da tecnologia, não faz o menor sentido criar um estereótipo, né? Existe um perfil, professor? Por exemplo, você é professor da PUC, Sim. trabalha totalmente dentro dessa área de tecnologia. Quando você está ministrando aula, existe algum tipo de perfil? Isso já pode ser verificado de algum tipo de perfil de interesses um pouco além do normal? Do normal? Vou te contar uma história bem engraçada. Pode. Deve fazer uns 8 anos, um pouco mais, um pouco menos. Eu tenho uma disciplina chamada Introdução à Ciência da Computação, Certo. primeiro período do curso.
E aí, no primeiro dia, é comum você perguntar, por que vocês estão aqui? Por que vocês escolheram essa profissão? E aí sentou um menino lá atrás, assim, né? E aí ele colocou, ele estava com como é que se diz? Uma blusa com capuz, ah, meu Deus assim, do céu, né? botou um capuz, a gente já está vendo foto de gente hackeando. Exatamente. Aí ele sentou lá atrás, meio escondido, assim. E aí eu fui perguntando de um por um, de repente chegou nele e falou assim, professor, eu meio de cabeça baixa, assim, eu estou aqui porque eu quero ser um hacker. Então foi curioso. Quer dizer, a sala a do turma quê? toda já deu uma assustada, assim, né? Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, obviamente, ele foi entendendo o que era a tecnologia, compreendendo o que é se formar na área de computação, né? E, no fundo, ele acabou se transformando num excelente profissional no mercado, porque nós, lá na universidade, procuramos mostrar que a tecnologia deve ser direcionada única e exclusivamente para o bem. Com certeza. Né? Os desvios vão acontecer, mas a gente acredita que eles devem ser na minoria dos casos. Né? Então, ainda temos muita gente boa trabalhando pela defesa do uso correto da tecnologia, ajudando as pessoas a resolverem os problemas, mas tem, certamente, uma parcela, né, que só usa a tecnologia para finalidades estranhas. Né? Agora vai entrar na nossa pauta. Olha que beleza, professor. Vamos começar esse programa, né, gente? Vamos que lá. falou de tecnologia, segurança. Gente, isso aqui, né? Vão vários programas aí. Vamos voltar um pouquinho lá. Agora vamos para os Estados Unidos. Enquanto lá, gente, a segurança e a defesa cibernética, eles possuem uma estrutura de governança bastante centralizada. No Brasil, existem várias instituições espalhadas respondendo pelo assunto, o que dificulta muitas vezes ações coordenadas aí de longo prazo. O mais crítico é que o Brasil ainda não possui um plano ou política estruturada e de investimento para melhoria em segurança cibernética. Inclusive, ontem, o Moro foi para os Estados Unidos pela primeira vez, exatamente para começar a conversar, na verdade, para aprender com eles, né? E apesar do Brasil, olha só, eles reconheceram a importância do tema. Sim. Aí, professor, isso contribui para esse aumento de vulnerabilidade do nosso país? O ano passado, Carol, em agosto, eu estive lá no Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro de Defesa Nacional, promovido pelo Ministério da Defesa. Então, nós fomos apresentar um artigo de trabalho de pesquisa que fazemos na universidade, juntando os cursos de Relações Internacionais e de Ciência da Computação. E lá estavam todos os representantes das Forças Armadas, Ministério da Justiça e Segurança Pública, enfim, as maiores autoridades no assunto da segurança no país. Né? E realmente ficamos lá 3 dias e me causou bastante espanto, vamos dizer assim, de perceber quão atrasados nós estamos. Mas isso é preocupante, porque o Brasil é o 4º país no mundo que mais sofre ataques cibernéticos, mas é também o 4º país que mais ataca. É mesmo? Olha, gente, esses dados eu não sabia. Então, nós temos aqui no Brasil células bastante articuladas com outras mundo afora, e essas células acabam contribuindo para esse ranking não muito elogioso, né, em relação ao nosso país, tanto nos ataques que sofremos, quanto nos que produzimos. Ou seja, esse aumento existe por conta dessa vulnerabilidade, né? Quer dizer, aqui, né, vamos dizer assim, é um país propício para se praticar esse tipo de crime. Exatamente, porque volta um pouquinho daquilo que nós conversamos agora há pouco, e aqui também vou citar um exemplo. Há quem vai gostar, há quem não vai, há quem vai achar que eu estou exagerando um pouco, mas repare, o ano passado aconteceu aquele episódio com o Neymar. Sim, né? Enfim, lembro, claro. E o pai dele veio a público dizendo o seguinte, olha, porque depois, além do imbróglio dele com a moça, ele divulgou uns vídeos na internet, enfim, sim, talvez uma tentativa de provar que era inocente ou de dar uma outra versão à história, tudo bem. Só que o pai dele veio a público e fez a seguinte declaração: eu prefiro um crime de internet a qualquer outro. Então, quer dizer, naquele momento, ele minimizou a ideia do crime da internet. E, infelizmente, Carol, esse é um senso que parece existir Brasil afora. Os crimes de internet são tratados com menor importância, né, até que eles causem alguma coisa muito grave. Aí o susto vai ser grande. Felizmente, a Polícia Civil dos estados, a Polícia Federal tem uma força de trabalho lá muito bacana, um pessoal muito capacitado. Então, os estados estão se organizando através da Secretaria de Segurança Pública e especialmente da Polícia Civil e também, em algumas situações, a Polícia Militar. A Polícia Federal está se articulando. Então, o que eu espero para os próximos anos é que tenhamos uma outra realidade. Então, o Brasil deve sair, em uma década, uma década e meia, de uma sensação assim, de que
na internet tudo pode no Brasil e que não há... Que é terra de ninguém, né? Essa famosa frase, e que não há punição, o judiciário vai, com o passar do tempo, também se ajustar a essas demandas, porque os juízes, os promotores devem conhecer nos detalhes essas questões que envolvem crimes cibernéticos para poder aplicar as penas corretas e, além disso, passar à sociedade que a internet, as tecnologias, as máquinas são espetaculares, mas precisam ser usadas com uma boa dose de responsabilidade. E a gente pode dizer hoje, professor, que praticamente todas as infraestruturas críticas que dão suporte ao progresso, aí, à segurança da nossa sociedade, elas dependem de sistemas computacionais? Eu arriscaria dizer, Carol, que se não todas, é uma grande parte. Né? Mais de 90%? Eu acho, porque quando se observa como é que as pessoas se relacionam, como é que elas produzem, como é que elas trabalham, tem algumas profissões que provavelmente nos próximos 10, 15, 20 anos vão deixar de existir. Sim, já falamos disso já falamos disso da outra vez aqui. Tem esse conteúdo aqui no 360. Então, eu acredito que esse impacto que a tecnologia sempre já teve na nossa vida nesses últimos 30 anos, né, e particularmente eu estou citando os 30 anos, que é o tempo que eu tenho de computação, desde 89, então... Tem aí, pode falar, se tem alguém que pode falar, você, professor. Então, nessas 3 décadas, nós vimos as coisas acontecendo de uma maneira, numa certa velocidade. As coisas vão acontecer nos próximos 30 anos numa velocidade ainda mais assustadora. Então, essa sensação que nós já temos hoje, de uma certa insegurança, somos vigiados, estamos sendo monitorados, pessoas estão invadindo os nossos equipamentos, essa sensação, Carol, ela tende a aumentar, porque nós vamos ficar ainda mais dependentes de tecnologias, né, de tecnologias mais variadas. Hoje ainda eu consegui enxergar aqui na sua mesa um smartphone que você está usando. Totalmente. Mas daqui a pouco esse smartphone vai desaparecer do ponto de vista físico. Ele talvez não exista mais como equipamento, ele vai ser algo que você vai projetar em algum lugar, os automóveis com essa ideia de carros autônomos, então as casas cada vez mais inteligentes, as cidades vão se tornar inteligentes. Então essa sensação de dependência da tecnologia e de tecnologias cada vez mais sofisticadas, essa sensação vai aumentar e com ela os riscos de uso também. Você não se sente seguro. Exatamente. Então, e os hackers, voltando ao tema exatamente do papel do hacker, os hackers estão atentos a tudo isso. Quão mais dependentes nós... Parece que estão até na frente da gente, né? Parece que estão à frente da gente sim, até, porque em algumas informações. Exato. Quão mais dependentes nós nos mostrarmos da tecnologia, mais os hackers vão saber, opa... Caminho aberto. O caminho está aberto, porque é óbvio que nem todos nós estaremos prontos e preparados para nos defendermos desses ataques e dessas invasões. Inclusive, eu tenho uma participação super especial já aqui no programa, gentilmente. Olha, gente, o Douglas, ele é especialista em mídias sociais. Ele também é professor da Fundação Getúlio Vargas. E ele gentilmente vai fazer uma participação porque ele também caiu em golpes de... Gente, especialista, tá? Dá uma olhada no que ele conta. Fala, Carol, tudo bem? Joia? Vim aqui para contar para você aí como que foi a minha história no golpe do WhatsApp, aí, no golpe da internet que eu tomei. Me ligaram falando que tinha uma festa num hotel aqui, que eu era um convidado VIP. Me pediram para clicar no link que eles tinham acabado de me enviar. E eu fui lá e cliquei, tava domingão à noite assim, eu nem pensei em nada, né? Eu fui e cliquei. Na hora que eu cliquei nesse link, rapidamente eles tomaram meu número. E dessa forma eles entraram em contato com alguns amigos meus, falando que eu precisava de um dinheiro e que no outro dia eu já devolveria. E alguns amigos meus fizeram esse pagamento. E no total foi um prejuízo de R$4.000 por aí, R$4.000 que os meus amigos saíram no prejuízo por terem me ajudado, né? E depois disso eu fiquei meio desesperado, né? Na hora que eles roubaram, assim, eu fiquei um pouco desesperado. E por ter demorado, hoje até queria dar uma dica pro pessoal. O WhatsApp, ele tem um e-mail que se você manda uma mensagem falando que foi roubado ou hackeado, eles bloqueiam na hora seu número. Isso já ajuda demais, né? Porque quanto mais tempo as pessoas ficarem com o seu número, com mais pessoas eles vão falar. Eles fizeram isso, como eu, falaram com várias e várias pessoas. Mas depois que eu bloqueei, eles não falaram com mais ninguém. Demorou 1 hora assim, para eu conseguir bloquear. Mas na hora que você envia o e-mail, a mensagem, rapidamente eles já são bloqueados. E
foi bloqueado e em 7 dias eu tive retorno do meu número. Vocês verem, gente, que é muito sério. Olha, pessoas que trabalham com mídias estão dentro da área. Inclusive, Douglas, obrigado, você foi extremamente gentil com a gente. Inclusive, o Douglas me disse que ele, durante cursos e palestra que ele fala sobre segurança, para você ver como nós estamos vulneráveis. Ou seja, toda atenção é pouca. O professor, para a gente terminando aqui esse bloco, você pode participar, você sabe, né? Nós estamos aqui com o WhatsApp à sua disposição, participe ao vivo aqui com a gente. Todas essas inovações que têm acontecido, eleitores de impressão digital, esse sistema de reconhecimento facial, isso ajuda? Isso vem para ajudar? Carol, vamos dizer assim, toda tecnologia, não vou dizer toda, mas a grande maioria vem para ajudar. Certo. Né? Porém, ao mesmo tempo, elas nos expõem cada vez mais, né? Porque, a princípio, até pouco tempo atrás, se enxergava como sendo um dado, né? Um CPF, um nome, uma data de nascimento. Hoje, um dado é tudo. Né? Então, se tiver uma câmera aqui, né, no estúdio, registrando o seu rosto, e isso foi guardado em algum lugar, isso virou um dado, que alguém pode ter acesso. Né? Então, todo dispositivo que gerar dados, ele tem que ser visto com muito cuidado. Então, tá tudo bem, mas aquele sensor de digitais lá na entrada do clube, eu tenho que ter cuidado com aquilo, eu tenho que saber exatamente do clube, por exemplo, onde é que essa minha impressão digital está guardada. E você tem direito a isso, você pode perguntar, você tem direito a saber o clube ou qualquer outro local, ele tem obrigação de te mostrar? Perfeito. Provavelmente o doutor Evo depois a gente vai falar disso, né, com certeza. Em agosto agora entra finalmente em vigor, e esperamos que seja assim, que não haja qualquer mudança de regra, a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais. E isso, muito provavelmente, não vai acontecer da noite para o dia, mas com o passar do tempo e com a participação de todos nós que temos o dever de agir nessa questão, muito provavelmente a percepção da sociedade sobre dados, ela deve mudar. Então, nós seremos, sim, mais cuidadosos, porque hoje você preenche um formulário qualquer, né, e onde é que os seus dados estão guardados? Essa pergunta que fica. Não é verdade? Tem empresas hoje no mundo, Carol, que não ganham dinheiro vendendo geladeira, televisor ou carro. Elas ganham dinheiro vendendo os teus dados para outras empresas. Nós tivemos aí recentemente, vimos aí o Mark Zuckerberg passando por um processo gigantesco com o Facebook, exatamente por vazamento de dados de usuários. Quer dizer... Perfeito. O poder que isso tem, professor. O poder é enorme. Talvez hoje é o que se fala de indústria 4.0, sociedade 4.0, alguns já falam que é 5.0, que é justamente isso, a inteligência artificial, as tomadas de decisão, essas questões não vão mais envolver, não vão se dar pela minha opinião ou pela sua, mas pelos dados que as pessoas têm sobre mim e sobre você. Então, esses dados estão cada vez mais complexos, cada vez mais estruturados. Antes, há 10, 15 anos atrás, era um bando de dados. Né? A gente fala na área que é banco de dados, a gente brincava que era bando de dados. Porque eram dados desorganizados. Só as empresas tinham uma certa organização, porque elas dependiam disso para os seus negócios. Sim. Mas hoje não. Qualquer formulário que eu preencho, esses dados estão organizados em algum lugar e servem para alguma coisa. Então, qualquer dispositivo deve ser visto, no primeiro momento, como um avanço da humanidade, da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, deve ser visto com uma certa ressalva, com uma preocupação. Que dado esse dispositivo está coletando de mim? Onde é que esse dado está sendo armazenado? Que riscos eu corro de alguém ter acesso a esse dado e, de alguma maneira, me prejudicar? A gente nunca pensa nisso, né, geralmente não. Não, geralmente não, professor. Você pensa, professor. Você é especialista aqui. Eu nunca pensei nisso. Mas você sabe... Eu tenho certeza que muita gente como eu nunca pensou nisso também. Mas você sabe que você falava agora há pouco do convidado Douglas, né? Douglas, que gravou o depoimento e foi muito também. bacana. E assim, ninguém está livre. A princípio, você pode, de repente, olhar para mim e falar, o professor nunca vai ter o seu smartphone invadido, coisa do tipo. Ninguém está livre. Porque você pode cometer um deslize ou pode deixar uma porta aberta. É claro que a gente toma alguns cuidados e não vou dizer que eu estou 100% imune, mas, obviamente, o meu risco por lidar com isso no dia a dia é um pouco menor. E a gente procura sempre que possível, num programa como o teu, numa palestra, numa aula, a gente tem que falar difundir essa informação. Isso vira quase uma questão de sobrevivência, Carol. A gente tem chamado de sobrevivência no mundo digital.
Então, os mesmos cuidados que nós tomamos nas ruas, nos parques, por onde andamos, onde vamos, no mundo digital, esses cuidados são muito parecidos, são muito próximos. E nós devemos nos atentar a isso. Me sinto até mais vulnerável, gente, porque assim, ó, aqui, né, no mundo real, a gente está vendo o que está acontecendo, né? No digital a gente não consegue enxergar. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né, como se proteger, o que a gente pode fazer. Eu vou fazer um intervalo, o Dr. Elvio senta aqui comigo, né, para falar exatamente dessa questão de o que a gente faz num primeiro momento, e depois o professor, Dr. João Benedito, volta para a gente juntar todas essas informações. Já recebi perguntas, vou te atender daqui a pouquinho, eu volto em instantes. Desde a primeira vez que abrem os olhos, os seres humanos são atraídos pela simetria, pelo equilíbrio e pela harmonia. Nós buscamos tudo aquilo que é belo, principalmente em nossa própria imagem. Imagine, então, poder realçar tudo que você já tem de mais bonito com o método de harmonização facial desenvolvido com tecnologia de ponta pelo Hospital Odontológico Implar, que conta com um centro cirúrgico e com as melhores ferramentas digitais para diagnóstico, softwares de análise facial, escaneamento 3D em alta resolução, imagens e vídeos, radiografia e tomografia. Tudo isso para que você tenha máxima previsão acerca dos resultados. Realce a beleza em seus melhores detalhes com carinho dos profissionais Implar. Estamos perto de você. Agende sua avaliação. Estamos de volta com o Jornal 360. Até os bastidores aqui hoje estão quentes, viu, gente? O papo continua porque assim, é uma questão que todas as pessoas querem saber, precisam de informações. E o nosso papel aqui na TV Posto e no Jornal 360 é exatamente levar esse conteúdo a você. E muito em breve nosso link estará disponível. Também colocaremos nas redes da TV Posto. Compartilhem. Esse é o tipo de informação que as pessoas precisam saber o que elas podem fazer para se sentirem mais seguras. E agora eu converso com o Dr. Elvio Bezerra, que é advogado, também já esteve aqui com a gente. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, Carol. Prazer te receber, viu? Sempre um prazer. Você está muito elegante com essa gravata, ainda esse tom surtom aí com a cabeça, está muito elegante. Tudo azul. Inclusive, quando o Dr. Elvio esteve aqui, nós falamos inclusive sobre direito digital, mas em um outro momento. Esse momento a gente vem essa pegada aí digital dos usuários da internet, que abrange aí redes sociais, financeiro, informação de caráter sensível, por exemplo, como fotos, e na maioria das vezes um endereço de e-mail, alguma coisa mal respaldado, ou seja, tudo isso é feito para que a pessoa encontre a sua senha. Falávamos disso até aqui nos bastidores. Ou perguntas de segurança para poder achar a sua senha. Então, esses hackers aí acabam baixando dados, eles podem se limpar a sua conta bancária, isso pode parecer exagero, ou isso é mundo real? Tudo isso está acontecendo? Ou eu estou sendo, não, a Carol está sendo uma exagerada ali para dar medo no povo? Não, esse mundo virtual está cada vez mais real do que a gente possa imaginar. E como o professor mencionou no bloco anterior, Carol, o profissionalismo para essa questão da criminalidade está cada vez mais intenso e está cada vez melhor. E a pessoa que usufrui do serviço cibernético, informático, está cada vez mais despreparada para lidar com essa situação. E assim, quando a gente se depara com a situação da vítima, a vítima chega em pânico, né? Infelizmente, ela chega em pânico, sem saber o caminho que toma. Exatamente, professor. E, ao mesmo tempo, com vergonha, é pânico, é vergonha,
sem saber o rumo que tome na questão, tanto dentro dos programas, a exemplo do Facebook, do Instagram, como eu faço essas denúncias, até na questão policial e até na questão jurídica. E é o momento que a pessoa precisa ter mais tranquilidade. Eu vou dar um exemplo, né? Com essa onda dos bancos digitais, cada vez mais próximo da realidade da gente, as questões vão se encontrando, as finanças, as nossas informações pessoais, os dados, as imagens, o dia a dia da família, o dia a dia do bichinho de estimação, vai tudo se encontrando. E a exposição cada vez maior, o acesso para os hackers cada vez maior, e como o professor disse, há uma banalidade muitas vezes para lidar com esses dados. Essa era a minha pergunta, por que eu vou me colocar junto, tá? Por que nós banalizamos tanto essa questão de segurança digital? Assim, a gente só passa a acreditar quando acontece com a gente? É mais ou menos assim? Ô, Carol, eu vou trazer até uma comparação para o nosso dia a dia, no nosso bairro, por exemplo. Quando a gente começa a ficar exposto à questão do criminoso, a gente vai se prendendo cada vez mais. Eu acredito que vai faltando ali o diálogo mais com o vizinho, a busca da prevenção, trazer as autoridades para lidar com a realidade do que está acontecendo. Você acha que o poder público também está bem distante disso? Sim, eu acho que, na verdade, é um conjunto de políticas públicas para que nos ajudem. Vamos trazer. A gente tem um avanço legal muito importante, a gente tem um marco civil regulando isso, tem a legislação próxima a entrar em vigor da proteção de dados. Essa questão que até o professor comentou que vai entrar em vigor também a lei. Como o professor comentou, a importância da proteção de dados. Ele citou uma academia e a gente nem se liga a essas situações. Com certeza. Ao mesmo tempo, a proteção com relação a crimes relacionados à criança, o Estatuto da Criança avançou nesse ponto, a proteção com relação a nós mesmos, é o caso da lei Caroline Dickmann, que traz uma punição mais rigorosa. Então a gente vê um avanço legal importante, mas uma questão executiva dificultosa, como acontece com as outras políticas públicas que nós temos no Brasil. Então a gente tem, o Brasil é um dos países, se não o país, que mais tem lei. E a gente tem leis avançadíssimas. Então a gente tem legislação avançadas e aplicações dessas legislações estacionadas, do ponto de vista da situação. Então eu vejo nessa questão da cibernética a mesma situação. A pessoa chega na delegacia, muitas vezes a delegacia não está preparada para lidar com aquela situação e mais do que isso, banaliza a dor da pessoa que está lá. Concordo. É um preconceito, existe até um preconceito. Sim. Agora eu vou jogar aí para o digital, para as redes sociais, já existe um certo preconceito geral de pessoas pessoas sérias que hoje trabalham com o digital, pessoas que vendem produtos e serviços no digital. E essas pessoas são banalizadas, porque ainda fica naquela mentalidade que redes sociais é para postar fotos, ser blogueirinha e por aí vai, né, gente? Mas, ou seja, é uma empresa no digital. Sim, é uma empresa que dentro da questão financeira cobra-se regularizações, recolhimentos tributários e tudo mais, que na hora que tem o seu patrimônio ali ofendido, vai buscar a agilidade policial, generalizando a situação, né? Não tem correspondido na mesma velocidade que tem na internet, por exemplo. E aí, quanto mais o tempo passa, mais os prejuízos aumentam, porque ao mesmo tempo a imagem da pessoa está sendo usada com outros contatos dela que também estão caindo em outros golpes. Como eu mencionei, por exemplo, do banco digital. Muito comum hoje a gente receber uma ligação de uma pessoa se identificando como funcionário do banco, com uma lábia fantástica e ali utilizando desses dados, que aí a grande indagação é como essa pessoa conseguiu esse dado, porque esse dado não estava devidamente protegido, aonde está aí o gargalo e a dificuldade de se ampliar essa proteção. Aí voltando, a pessoa acaba caindo nesses golpes que traz um prejuízo danado na questão financeira dela. E se você pensar na rede social, você pensar no dia a dia, isso acaba acontecendo. A gente está falando de financeiro no caso de conta ou até de pedido para que isso seja devolvido. Mas a gente também nem chegou a falar em questão de pessoas que armazenam aí vídeos, fotos, famosos nudes, né, gente? Palavra do momento, que isso pode, assim, derrubar a vida de uma pessoa, gente, né? De trabalho, relacionamento, enfim, é aquela pessoa que não vai querer sair na rua
porque aí viralizou vídeos e fotos. E aí a gente vai falar disso aqui também, cuidado com aquilo que você armazena, né? Aí dentro de seus computadores, de seu celular. Ninguém está dizendo aqui para você deixar de fazer o que você gosta, tá? Mas toma um cuidado, então, triplicado, quando esse tipo de coisa pode te expor muito mais num caso. E aí, vamos lá, eu tive conta invadida, fui hackeada. Qual a primeira providência? O que faz? Porque assim, ó, penso que há um desespero nessa pessoa, ela não sabe nem para onde que ela vai, sabe com quem que ela fala, para que ela liga, para que ela manda e-mail, o que ela faz? Primeiro respira, né, Carol? Boa, respira. Acalma e naquele momento busca a pessoa que pode te auxiliar a manter essa calma. Certo. Tá? E até alguém que possa, nesse momento, divulgar nas redes sociais dela, porque às vezes a pessoa tem todas as redes sociais dela bloqueadas, como aconteceu com o nosso amigo Douglas, a questão do WhatsApp, né? Enfim, para poder divulgar que isso está acontecendo. Certo. Não tenha vergonha, mesmo que for uma questão de nudes ou que for qualquer outra coisa, não tenha vergonha, você é a vítima. Não é? É isso que Ótima é muito importante. Você é a vítima e o Estado tem a obrigação legal de proteger essa vítima. E aí vai buscar os meios judiciais, os meios policiais mais próximos, a delegacia de polícia, para registrar o fato, para colocar e, ao mesmo tempo, a acionar, a exemplo, o Ministério Público Federal tem hoje acesso em aplicativos ou na internet, faça a denúncia para o Ministério Público Federal. No caso de Poços de Caldas, a gente não tem a delegacia especializada em crime cibernético, essa delegacia especializada é em Belo Horizonte. Aí é a civil. É a Polícia Civil, a delegacia civil especializada em Belo Horizonte. Mas as nossas delegacias, a nossa delegacia aqui, ela é responsável por fazer toda a instauração, todos os procedimentos, todo o registro e tomar as providências que tem que ser tomadas. Na nossa delegacia aqui civil, você consegue fazer isso online também ou não? Tem que ser presencial? Não, tem que ser presencial. Tem que ser presencial. A Polícia Militar, ela proporciona algumas possibilidades de registros de algumas situações pelo site, mas isso é bem restrito. Caso de dano, furto simples, extravio de documento, algumas questões relacionadas. Agora, questão de crimes que requer uma rapidez maior, até uma investigação, de repente uma nomeação de perito ali, que o delegado haja com mais rapidez, o correto é que vá presencialmente. Dá resultado? Consegue-se chegar a um final disso tudo? Carol, assim, como eu disse, é agulha num palheiro, né? Você está procurando prática, aí um criminoso. Assim, a gente ainda está caminhando para que busque essa agilidade real, como tem acontecido, por exemplo, com a velocidade da nossa legislação. Não tem como falar que o Brasil está estacionado legalmente. A gente está estacionado de certa forma, não vou generalizar, a gente tem delegacias no sentido da aplicabilidade, agindo. Seria isso? Eu acho assim, nas questões, vamos pegar exemplo de Poços, né? Podia ser mais rápido, a resposta podia ser tão rápido quanto a internet, nós não temos isso, temos que ser realistas, mas podemos ter. Sem dúvida. Podemos ter. Porque... Estamos aqui falando disso com esse intuito mesmo. E, ao mesmo tempo, a capacitação dos agentes envolvidos em tudo isso para que a resposta seja mais rápida. Esse assunto é tão amplo, né? Ele tem tantos encontros, mas, por exemplo, a justiça hoje, ela caminha por uma totalidade digital. Os processos são digitais, os boletins de ocorrência são digitais, tudo é digital, ou quase tudo na verdade, mas caminhamos por tudo digital. E, então essa velocidade tem que acompanhar, do meu ponto de vista, a velocidade tem que acompanhar para que dê o respaldo imediato para quem está precisando. Agora, ao mesmo tempo, há-se uma dificuldade da pessoa que usufrui, por exemplo, de serviços como as redes sociais, Facebook, Instagram, próprio WhatsApp. Há uma dificuldade do usuário fazer a denúncia para esses órgãos. Acho que tem que ter vou até voltar um pouco antes. Quando a Justiça cobrou do WhatsApp o retorno à informação para apuração de crimes, houve aí um descumprimento, uma desobediência das determinações judiciais e que acarretou na suspensão do WhatsApp, todo mundo ficou sem, né? Todo mundo pirou e enlouqueceu. Mas isso tem que ser feito. Tem que cobrar dessas empresas, desses órgãos, essa resposta em proteção, a nossa proteção, a proteção do Estado, enfim, a tudo isso.
Eu também acho que podia ser mais divulgado, né? Por exemplo, podia existir campanhas falando exatamente, denuncie para o Ministério Público, um passo a passo para que seja feito, políticas públicas, para que as pessoas pudessem se sentir mais seguras. Aí eu sei como isso faz. Um telefone vermelho, um e-mail específico. Não é, a gente hoje tem delegacias, a gente tem um disque alguma coisa que ajuda. Assim, em relação a crimes cibernéticos, a gente não tem. Se tem, a gente tem, na verdade, só que ninguém sabe que tem. Essa que é a verdade. Eu acredito assim, que o Ministério Público tem trabalhado bastante para aumentar isso. Não, excelentes profissionais, sim. Estamos aqui com um perito, né? Mas o que as pessoas não têm? Acesso a isso. As pessoas não sabem que isso existe, não sabem que aqui tem o Ministério Público que pode ajudá-las. Então, acho que o que falta também é exatamente essa informação chegar aí no usuário final. Porque quando você tem uma empresa, e olha que aqui o que o professor falou me assustou, que até empresas hoje sofrem essa ação, mas você tem o quê? Você tem ali um núcleo de profissionais que são os advogados para auxiliar o usuário, né? Ele não tem, né? Até porque o usuário está fornecendo para essas empresas o que ele tem de mais precioso, que são os dados. Os dados, exatamente. E aí você banaliza o que ele tem de mais precioso. E no momento que ele tem isso invadido, violado, você não dá o respaldo que tem que ser dado. Então, vamos supor, se a gente pensar na legislação consumerista, que exige que as empresas tenham ouvidoria para dar o respaldo ao consumidor, sim. Então que as empresas tenham nesse ponto um respaldo rápido para o usuário que fica sem saber... Olha, você acabou de abrir a cabeça para uma possível saída, não é isso? E a gente também tem uma matéria, a gente falou da delegacia, a nossa equipe esteve na Delegacia Civil para entender como se procede em casos de você ter que ir até lá fazer um boletim de ocorrência, o usuário com conta hackeada, a empresa. Dá uma olhada. O Luan recentemente teve o número do celular clonado. Após fazer um anúncio de um veículo em uma plataforma de vendas, recebeu uma ligação para confirmar um código e pronto, caiu na armadilha dos bandidos. Pouco após que eu anunciei o veículo, eu tinha deixado meu número do WhatsApp lá para contato, entrou, uma pessoa ligou no meu celular e falou que estava com um problema no meu anúncio, que era para me confirmar os 4 dígitos da minha caixa de entrada de mensagens. Eu, na hora, estava meio desligado, sei lá o que estava pensando na vida. Peguei e confirmei os 4 dígitos. E quando eu confirmei, me toquei que eu tinha feito. Na hora que eu entrei no WhatsApp, o WhatsApp já tinha sido clonado. O que acontece? Você não consegue mais entrar no seu WhatsApp, outra pessoa se aposta dele. Foi um crime de estelionato praticado por meio cibernético, muito comum hoje em dia. Primeiramente, é importante a gente esclarecer que crimes cibernéticos, na verdade, são crimes praticados através da internet. Não é um crime por si só. São crimes comuns que a gente vê no dia a dia, só que os criminosos utilizam da rede social, da internet, para praticá-los, sem se expor, achando que isso facilita, né, a sua impunidade. Em 2019, 38 mil crimes cibernéticos foram registrados em Minas Gerais, segundo a Polícia Civil. O destaque no ranking é para as ocorrências de ameaça. Em Poços de Caldas, em 2020, de 1º de janeiro a 1º de março, 38 crimes foram praticados através da internet. O Léo também foi enganado pelos bandidos e caiu em um golpe. Fiz um anúncio num determinado aplicativo de venda, de compra e venda. E aí me ligaram do aplicativo, né, falando que teve um erro, enfim. Mas não pediram um cadastro, eu acho que foi só uma coincidência. Logo em seguida eu fui abrir o WhatsApp e não conseguia abrir. Estava pedindo para eu validar, falaram que ia me mandar uma mensagem por SMS. Só que depois eu fui entender que a outra pessoa já tinha recebido, que eu tentei, realmente me mandaram um SMS, só que ele já não valia mais, ele expira de tempo em tempo. Segundo o delegado, o estelionato está entre os crimes mais praticados pela rede mundial de computadores. Aquele onde a vítima é induzida pelos criminosos a disponibilizar os dados bancários que ela tem. Então, com base nessas informações que eles obtiveram por meio enganoso, eles fazem compras com os dados da vítima.
Nos últimos dias, o Procon Municipal atendeu dezenas de vítimas que caíram em golpes durante compra e venda de produtos em sites e aplicativos. O consumidor, ao disponibilizar produtos, seja no Mercado Livre, o OLX ou qualquer outra plataforma de venda, tem que se lembrar que essas plataformas não enviam qualquer tipo de código ou link. E caso você receba, você ignora e é melhor também estar bloqueando aquele contato. É preciso que os consumidores fiquem atentos e, no caso de compras pela internet, uma das dicas é observar se o site é criptografado, se tem aquele cadeadinho no canto superior esquerdo do link. Todas as grandes lojas, as lojas de renome brasileiras e internacionais, elas possuem criptografia ponta a ponta. Isso quer dizer o quê? Que os dados do usuário, daquele que está efetuando uma compra, lançando seus dados de cartão de crédito, somente estarão disponíveis no servidor daquela empresa. Nenhuma outra pessoa vai conseguir acessar. Por isso que é recomendado que só efetue compra em sites criptografados, que possui aquele cadeado junto ao site, quando você digita lá o endereço de domínio. Um pouquinho, então, já a gente abriu a cabeça para como se proteger. Eu vou fazer o nosso último intervalo, né? O tempo está correndo, um assunto quente, né, gente? Um monte de pergunta aqui chegando. Doutor Elvio continua comigo, doutor Benedito volta e no próximo bloco a gente junta mais informações para você. Participe, vou atender as suas perguntas agora, eu volto rapidinho. Sofrendo muito negócio dentro da boca, na hora de comer, é um trabalho danado. Minha vida é muito complicada, entendeu? E tô cansado de sofrer, então eu fui por causa disso. Minha vida mudou muito, graças a Deus. Agora eu posso sorrir à vontade. Acabando, gente, é o nosso último bloco. Temos muitas perguntas aqui. Eu vou começar esse bloco atendendo você que está mandando perguntas para a gente conseguir te responder e depois a gente junta aqui para a gente encerrar. Senhores, pergunta aqui do Eduardo, se é normal as pessoas baixarem aplicativos no celular sem ler os termos de contratação. Se isso ajuda as empresas que criam os aplicativos a se protegerem e não serem responsabilizadas pela invasão de dados. É verdade. Sim, ok? Ele está correto essa pergunta? Porque as pessoas, não vou ler esse termo, é muito grande, as letras são muito pequenas, está dizendo aqui a mesma coisa, é só para eu tomar cuidado na hora de instalar, concorda, aceitar, concordar e vamos embora. Isso é a pura realidade. Tem um estudo, Carol, se eu não estou enganado, foi feito na Inglaterra, que apenas 1% dos usuários em nível mundial leem o termo e discordam porque leram. 1%. De cada 100 usuários, um faz isso. Doutor Elvio, nós temos que ler aqueles termos? Sempre. É importante. Inclusive, tem uns aplicativos que você só passa para a próxima página quando você visualizou, ao menos, todo o documento. Então, você faz a visualização, muda-se a cor do botão e você passa para o próximo passo. Mas é importante, porque você está fazendo uma adesão a um serviço. Se não tiver esse tipo de termos, já desconfia de alguma coisa estranha? Ou seja, tem que ter alguma coisa assim? Esse termo é uma boa indicação de que a empresa que está fornecendo aquele aplicativo, ou quem está fornecendo, está se precavendo ali numa relação, como o doutor Elvio falou, de contratação. Na verdade, mesmo que seja gratuito o serviço, né, mas eu estou aderindo a alguma coisa, portanto, existem regras de adesão. Então, ter um termo é um bom indicador, mas às vezes, Carol, o termo também é falso. Então, quer dizer, o proponente do aplicativo já sabe que ninguém vai ler, ele coloca ali qualquer coisa.
Olha isso, gente. Sabe? Olha, eles chegam em todos os lugares, gente. Estamos cercados. Porque o aplicativo é o da moda, todo mundo está baixando e eu preciso ter também. Então, uma situação como essa, que é muito comum, né? Os aplicativos pipocam e caem no gosto das pessoas. Então, em situações assim, é muito comum de que o termo, quando você vai analisá-lo, muitas vezes ele não contém qualquer informação relevante. É só um termo pro forma ali, que não vai te resguardar em qualquer ação posterior. E, no fundo, não te protege, nem cria a relação com quem está te oferecendo aquele aplicativo. Ao mesmo tempo, questione, ao mesmo tempo, faça denúncia. Hoje a gente tem um exemplo do famoso Reclame Aqui. Façam com que as pessoas vejam que aquilo é uma fraude, não tenha medo de denunciar. Encaminhe para o PROCON, encaminhe para o Ministério Público, faça denúncias online, não tenha medo. Até mesmo, gente, porque nós vimos aí na matéria, né, o Léo, conhecido aqui na nossa cidade, na região, veio à TV, né, como diz assim no popular, deu a cara à tapa, mas isso é muito importante, que não é ter essa vergonha, para que outras pessoas não passem pelo que você passou. Isso é muito importante, isso é ser cidadão, é você fazer a sua parte auxiliando outras pessoas. E olha aí, ó, contas e identidades mal protegidas continuam a ser o elo fraco. Até 2025, estima-se que haverá mais de 160 zettabytes, não tenho a menor ideia do que seja isso, tá? De dados expostos, tá? Em 2019, ano passado, foram mais de 4 bilhões de registros que sofreram violações de dados. Isso é de acordo com o relatório do Risk Based Security. Senhores, qual que é a solução eficaz, imediata, para que as pessoas, para que você, para que eu, para que todos nós possamos nos proteger? O que a gente pode evitar, o que a gente faz? São dados... O que são zettabytes, professor? Eu não tenho ideia do que são zettabytes. São uma das grandezas computacionais, Carol. Mas só fiquei impressionada com aquele dado. É um volume muito grande, né? Mas só para dar um dado, que assim, não é para assustar não é pra mais assustar, as pessoas. Sim, a gente tem que assustar sim, mas professor. Olha só, por exemplo, nós temos a Deep Web. Né? Sim. A Deep Web ela é 24 vezes maior do que a Web. Então, tudo aquilo que nós enxergamos via Google, Yahoo, os mecanismos de busca que nós conhecemos, né? Isso representa 4% do total de coisas da Web. Ok. 96% das coisas estão na Deep Web. O que é a Deep Web? A Deep Web é o lado profundo, o lado escuro. O Dark Side, o lado negro, gente, para que a gente entenda, é isso? A Deep Web é organizada. Precisaria, Carol, não estou me sugerindo a minha volta aqui no teu programa. Já acabou de fazer isso e eu acabei de aceitar o telespectador. Mas acho que a gente falar de Deep Web. Só para falar de Deep Web. Então vamos deixar isso na manga? Vamos, para a gente falar sobre isso. Esse tema está, às vezes, um pouco assim, no subconsciente das pessoas. Deep Web. Realmente é um lugar bastante perigoso. Mas as pessoas não têm ideia do que acontece lá. lá. Por exemplo, a maioria dos hackers vem de lá. Entendi. A Deep Web é organizada em camadas. Existe uma camada que é das mais profundas, que é a chamada camada dos hackers. Só hacker trabalha. E esse número que a gente falou de zettabytes está presente lá nessa grandeza, é isso? É gigante. É como se você imaginasse realmente uma bolinha de gude é a internet que nós conhecemos. Uma bola de futebol é a Deep Web. Uau, gente. E a gente então, tem que assustar mesmo. O tamanho é gigantesco, sabe? Vamos nos proteger, doutor Elvio, nos ajude. Carol, vamos nos proteger, nos ajuda aí. Vamos pegar um exemplo aí. A questão de campanhas da saúde. Não tem que reforçar todas as vezes que a gente não pode armazenar água, porque senão fica exposto à questão do Aedes aegypti, a dengue. Na época do carnaval, use camisinha. Então, ou seja, são questões básicas. Então, as campanhas de informação, as campanhas educativas são necessárias também nessa situação. Não deixar de falar sobre o assunto, não deixar de trazer questões de prevenção, multiplicar. E é um fato muito importante, também não se informar por mensagens de WhatsApp. É onde mora o centro das fake news, vamos dizer assim. Busca as informações nas fontes sérias. E mais do que isso também, não divulgue as mensagens do WhatsApp. Não seja aí um emissor de fake news. Então, acho que são questões que passam a contribuir nessa prevenção. Professor, agora, o que o telespectador que está nos assistindo, nós como usuário, podemos fazer nas nossas redes para proteção? Sem dúvida.
colocar assim, algumas dicas bem pontuais. Por favor. Então, por exemplo... Atenção você em casa. Estou navegando na web, usando meu notebook, estou num site qualquer. Observe se esse site começa com HTTPS. Certo. Se eu quero estar num ambiente seguro, esse requisito, HTTPS, aí depois que vem o www. Esse HTTPS é importantíssimo. Eu não devo preencher qualquer formulário. Ah, mas está pedindo só o meu nome e a data de nascimento. Não importa. Se lá em cima não estiver HTTPS, eu não devo preencher, né, e abortar a operação. Certo. Vou instalar um aplicativo, eu tenho que saber a fonte desse aplicativo. É um aplicativo de um banco, eu tenho que saber se é o banco que está me fornecendo. Liga para o seu gerente. Isso que eu ia falar, como a gente sabe? Sim, ligando mesmo? Liga para a agência. Olha, eu procurei aqui na loja virtual e encontrei aqui o aplicativo XYZ do banco H. Esse aplicativo é realmente fornecido pelo banco? O gerente vai te dizer, olha, o banco não está fornecendo esse aplicativo, não. Então, certo, não instale. Né? Outra coisa importante, e-mail, mensagem para o WhatsApp, clique aqui para validar o seu perfil do Instagram, clique aqui para melhorar a cota de dados do seu servidor de e-mails, do Gmail. Em nada disso a gente deve confiar, porque esses links, na maioria das vezes, e tem uma forma simples, se você estiver no notebook e passar o mouse sobre o link, embaixo você vai perceber para onde que ele está te levando. Aparece o endereço associado com aquele link. Então, de repente, aparece no link www.carolonline.com.br. Quando você põe o mouse em cima, está lá www.alguma-coisa.Rússia. Caramba! Então, significa que é um falsário, é alguém que está tentando te atrair com uma isca. São coisas que a gente não fica Eu não atento, devo, né, clicar. E mesmo no smartphone, eu posso, ao invés de já clicar no link, tocar no link com os dedos, eu posso pressionar o link, pedir para mostrar a informação associada e eu vou verificar para onde que aquele link está me levando. Então, chegou uma mensagem do WhatsApp que pede que eu clique ali para validar alguma coisa, é usar mais ou menos a regra do caipira, né? É desconfiar de tudo mesmo, porque existem pessoas especializadas em aplicar golpes. E como nós falamos no comecinho, a técnica mais comum que os hackers usam é a da pescaria. Lançam a isca. Que são esses links que várias pessoas deram depoimentos aqui hoje no programa. E vamos observar quem cai nessa... E fazer as verificações que os aparelhos trazem, que é importante, né? Um bom antivírus deve estar instalado. Por exemplo, hoje você tem antivírus que você pode pagar uma licença anual de R$50. Gente, se você dividir isso por meses R$4 por mês. E aquele antivírus vai te dar uma proteção bastante razoável, em torno de $10 ano. E ajuda muito, porque ele fica o tempo inteiro rodando ali, né, no seu aparelho, smartphone, notebook, o que quer que seja, e ele vai ficar ali como um guardião, fica verificando se tem alguma ameaça, ele notifica se há um risco de alguma ameaça. Então, é um investimento que muitas vezes vale a pena fazer. Não, com certeza, porque depois é muito maior, né? Sim, depois o dano é muito maior, não é isso? E outra questão, Carol, ter cuidado, anote bem, em local seguro as suas senhas. Boa. As pessoas nunca lembram, primeiro ela nunca lembra quantos e-mails tem, ela nunca lembra quantos cadastros tem, aonde estão minhas senhas, ela nunca lembra de fazer os passos de segurança que o aplicativo ou que o e-mail proporciona. Então, são questões básicas que podem evitar muito transtorno. E também, quando acontece, se você tem todas as questões de segurança, fica fácil para fazer as denúncias, para buscar um apoio, facilita. Entendi, gente, é coisa muito séria. Vou chamar o nosso giro, né? Falamos aqui sobre segurança cibernética e crimes, mas tem acontecendo muita coisa aí no nosso país, na nossa cidade, para você ficar bem informado. E chegou no final do programa, hoje estamos aqui até extrapolando o horário. Vamos girar. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais cassou a sentença proferida pela juíza de direito Tereza Conceição Lopes de Azevedo, que não acatou a ação do Ministério Público, onde é solicitado o afastamento do prefeito Sérgio Azevedo. A ação era um pedido da Promotoria de Justiça, cujo titular é o promotor Sidney Boccia, e tem como embasamento a prorrogação do contrato com a empresa de ônibus Circulare. Em cerimônia com pouco prestígio da classe artística, a atriz Regina Duarte assumiu a Secretaria Especial da Cultura. Ela falou em carta branca ao assumir o cargo e Bolsonaro citou poder de veto. Após acordo com Bolsonaro, o Congresso mantém veto ao orçamento impositivo. Parlamentares decidiram manter decisão do presidente de tirar poder do Legislativo sobre despesas de 2020.
O dólar segue em alta. Nesta quinta-feira fechou cotado a R$ 4,65 e o Banco Central intervém. Dentre emergentes, o real é a terceira moeda que mais se desvaloriza, atrás dos pesos mexicanos e chilenos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, viajou para os Estados Unidos com empresários para fazer visitas técnicas para verificar como funciona o modelo norte-americano de combate a crimes cibernéticos. Integram a comitiva de Moro representantes de empresas como a Microsoft e também do Grupo Globo. Encerrar com essa notícia. A gente espera, né, que ele realmente traga de lá algo para a gente ter aplicabilidade aqui, né, senhores? Você acredita que vem alguma coisa por aí, professor? Eu acredito, Carol, porque nós não podemos ficar fora dessa corrida cibernética, né? A história da globalização já é consolidada, né? O mundo é uma coisa só. Sem dúvida. E hoje alguém que está escondido lá no interior da Austrália pode causar um mal aqui em Poços de Caldas. Então, se nós não estivermos alinhados com o que há de mais efetivo no mundo para o combate aos crimes cibernéticos, certamente o Brasil se tornará ainda mais um país agradável e atraente para que crimes cibernéticos sejam cometidos aqui ou a partir daqui. E eu gostei muito de uma coisa que o doutor El falou, lembrar que nós somos as vítimas nesse caso, somos, né? Somos as vítimas. Porque você deixou isso muito bem colocado. Muitas vezes a vergonha, a gente fica achando que o que eu fiz de errado. Então é importante que você lembre que você é a vítima. Senhores, muito obrigada, doutor El. Obrigado pela gentileza, pelo conteúdo, pelas informações. Carol, é sempre bom poder compartilhar e trazer mais informação. É um prazer. Professor, é um obrigado e um até a próxima com o Deep Web, viu? Já vai ficar aqui. Muito obrigado, professora, a você. E a PUC também, que gentilmente aí colabora ali com a gente durante os horários de aula para você estar aqui. Muito obrigado, viu, senhores? Olha, esse programa reprisa domingo. Já avisa quem você sabe que precisa saber. Todo mundo precisa, gente, sobre segurança cibernética. E assim que o nosso link estiver disponível, a TV Poços disponibiliza nas redes sociais para que você possa compartilhar. Acho que esse é o nosso papel, levar informação para as pessoas. Eu desejo para você uma ótima sexta, um bom final de semana e até a semana que vem. Muito obrigada.